E é nessa representação, irmãos, que nós encontramos um terceiro significado. O terceiro significado parte do capítulo 13, nos versículos 14 e 15. Volte para o texto, por favor. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Meus irmãos, é muito comum, e eu infelizmente caio muito nesse erro, de ver o engano de alguém e apontar aquele engano. Não, assim não. É muito comum que nós façamos assim. O nosso Senhor Jesus, com esses 2 versos, além de ensinar o que eu passo a dizer a vocês, Ele está repreendendo os seus discípulos. Está repreendendo mansa e pacificamente os seus amados. Ele está lhes dizendo: vocês deviam ter lavado os pés uns dos outros. Vocês chegaram sujos aqui e ficaram esperando o quê? Que não se lavaram. E ele então começa a dizer no versículo 14, diferente do que disse no 13, presta atenção no texto, versículo 13, vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem porque eu sou, isto é, eu sou o Mestre, eu sou o Senhor. E no 14, ele inverte a ordem. Olha o texto. Ora, se eu sendo, não diz mais o Mestre e o Senhor, diz o Senhor e o Mestre. Ah, mas isso não tem importância. Claro que tem. Ele está dizendo por que é que ele tem autoridade para dizer como as coisas têm que ser. O Mestre ensina aquilo que sabe, as pessoas aprendem se quiserem. O Senhor diz como as coisas devem ser. Muda a estatura da ordem. E o nosso Senhor Jesus, então, nesse contexto, exemplifica como deveria ser a ação. E agora eu preciso que você me acompanhe com muita atenção no exemplo que Jesus Cristo dá, que vai além de lavar os pés aos seus discípulos. O nosso Senhor Jesus ensina a amar e a servir desde o momento em que encarna. O nosso Senhor Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, vem ao mundo anunciar a todos quem Ele é. E por meio desse anúncio de quem Ele é, apontar a todos quem é o Todo-Poderoso Deus. Como ter comunhão de paz com Ele. O Senhor Jesus veio servir por amor ao Pai, a sua criação, para que todos soubessem. Observem que a palavra aqui é soubessem quem Ele era e o que veio fazer. Esta é a porção, o sentido geral do serviço de Cristo e está presente no lava-pés. O Senhor Jesus lavou os pés de todos, crentes e do incrédulo. Anunciou a todos a salvação que só nele há. Mas há um sentido que nós vimos em Lucas 15 e que está presente aqui. O nosso Senhor Jesus encarnou e veio na sua humilhação servir por amor aos seus. Ele veio buscar a ovelha perdida. Veio buscar o rebanho perdido. O Senhor Jesus veio por amor servir a mim quando eu estava perdido. E Ele veio como pastor e me tirou de onde eu estava. Fez o mesmo com você. Há um sentido pastoral da parte de Cristo, vindo recuperar o seu rebanho espalhado pelo mundo e perdido no mundo. Ele vem como pastor e pega as suas ovelhas, como lá em Lucas 15. Recupera a sua dracma, como lá em Lucas 15. E o nosso Senhor Jesus, tendo feito essa recuperação do seu rebanho perdido, entrelaçado nos espinhos, à mercê dos devoradores
deste mundo, agora Ele as tem, nós, as suas ovelhas, Ele nos tem no seu aprisco. Já nos tirou da perdição e nos guarda. Ele é o nosso pastor. Ele nos ama e nos serve assim. Irmãos, vocês podem compreender o nosso Deus Todo-Poderoso encarnado, Jesus Cristo, nos servindo dia a dia, nos preservando dos nossos desvios aos quais nós somos tão inclinados. O Senhor Jesus o faz. Ele nos removeu da perdição e guarda a nossa vida. Ele não nos remove da perdição todos os dias. Ele já o fez, já nos salvou, estamos salvos. Mas Ele cultiva em nós saúde espiritual, comunhão com Deus, o caminhar em fé, em saúde desta comunhão com o Todo-Poderoso, com essa santificação dia a dia, com esse testemunho da verdade dia após dia, com a comunhão entre os irmãos, ainda que só no soquinho. Ele pastoreia. Agora observem, isto está tipificado no lava-pés. E Jesus Cristo diz, final do versículo 15, aliás, todo ele, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Tudo isso que eu disse quanto a Jesus, passa para nós. Nós somos seus embaixadores, então cabe a nós amar e servir. Faremos igualmente a todos? O Jesus Cristo não fez. Nós não vamos inovar, nós vamos imitá-lo. Como faremos então? O anúncio geral do Evangelho. A todos que pudermos falar, representaremos a Cristo, seus embaixadores, amando e servindo a todos em favor do conhecimento de Cristo. Veja, amar e servir a todos, se não for em favor do conhecimento de Cristo, é ação benemérita. Eu já me entristeci algumas vezes por ter por ter ajudado algumas pessoas e não ter falado de Jesus para elas. Que valor tem isso para a eternidade? Amar as pessoas, servi-las, comunicando o Evangelho, falando do nosso Senhor, demonstrando que nossas ações são feitas em amor, em serviço a Ele e por isso em serviço ao nosso próximo, para comunicar o glorioso Senhor, nosso Redentor. Essa obediência, esse serviço estão previstos pelo Senhor. Eu gostaria que você olhasse comigo em João capítulo 14, apenas 2 versos. Amar e servir. Amar e obedecer. Verso 21 do 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar não só no sentido de tê-la no coração, mas de obedecê-la. Agora, por favor, continue olhando para o texto e verifique os efeitos disso. Volte para o 21 do capítulo 14 e veja. Esse é o que me ama. Encontrou aí? E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Veja o final do 23. E meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Vá ao 13, verso 20. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Isto é, quando nós cremos no Senhor Jesus e vivemos de um modo que o honre, o obedeça, dele testemunhe, representantes dele na terra, estamos demonstrando que algo aconteceu em nós. E o que aconteceu é que nós nos tornamos morada do Pai e do Filho. Eu vou dar mais um passo com você nesse ponto.
Como é a sua casa? Onde ficam os móveis da tua casa? Por mais singela que ela seja, e você tenha apenas 30 centímetros quadrados para arrumar uma banqueta, a banqueta ficará girada na posição que você quiser. E se você achar que ela está pegando muito pó, você vai virá-la de ponta cabeça. Se a sua casa for muito grande, você vai arrumar a sua casa. Vai colocar os móveis onde melhor entender, vai colocar decorações ou não, quadros ou não, de acordo com a sua vontade. Não é assim? Ora, se nós somos casa dele, como deve ser a arrumação da nossa vida? Do jeito que ele arrumar. E se for do jeito que ele arrumar, como então será vista essa casa? Quando entram na minha casa, dizem, essa casa tem as características do Fernando. E quando conhecem você, que casa vem? Essa casa tem as características de Deus. Somos embaixadores do Senhor. Então sirvamos com esses cuidados. E passo agora ao segundo cuidado que não mencionei, que é o pastoral. Você, não apenas eu, não no futuro os seminaristas, não apenas os presbíteros, você, crente em Jesus, deve exercer as funções pastorais que Jesus Cristo exerceu. Quais são essas funções? Buscar o perdido do mundo. Cuidar do perdido na igreja. Buscar o perdido no mundo. Cuidar do perdido agora achado na igreja. Suas funções. Tem feito isso? Embaixadores do soberano Deus. Se então o nosso Senhor serviu assim, irmãos, o que devemos fazer nós? Imitá-lo. Versos 16 e 17, por favor. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, não é mesmo? Quem é o Senhor, então, quando você faz as coisas do seu jeito? Resposta é evidente, não é? Mas a palavra diz que o servo não é maior do que o seu Senhor. Então, como deve agir o servo? Em obediência ao seu Senhor. Nós fomos enviados por Cristo ou nós enviamos Cristo ao mundo? É claro que nós fomos enviados por Cristo. Nós não podemos ser maiores do que aquele que nos enviou. Logo, com esta consciência de obediência ao soberano Deus que nos salvou, que como bom pastor nos tirou da nossa morte e nos colocou agora como suas testemunhas e representantes no mundo, o que devemos fazer? Agir como ele. E o 17 então diz, bem-aventurados sois, se sabendo estas coisas, vocês se comportarem desta maneira. Eis aqui então o desafio final desta pregação. Essas 3 palavrinhas que eu já usei com vocês aqui no correr desse tempo que estamos juntos estudando a palavra. Nós temos então, por causa da redenção em Cristo e do estudo da sua palavra, pela ação do Espírito que nos move a consciência, entendimento dessas coisas. Então agora, creio, você tem consciência de que é um embaixador de Cristo na terra. Tem consciência? Com esta consciência, o que cabe fazer? Senhor, eu reafirmo o meu compromisso contigo. Tenho consciência e o meu compromisso é com Ele. É a consciência em mim e um compromisso com Deus. E nesse compromisso com Deus, agora eu vou exercer a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é diante do mundo. Você tem consciência? Você é embaixador de Cristo. Você tem compromisso com o Senhor?
Quero crer que sim. Então, agora falta aparecer alguma coisa. Vivamos responsavelmente neste mundo em que Ele nos pôs. Reflitamos aquilo que aponte para Cristo e sejamos surpreendidos pela maravilhosa graça. Vivemos gente nos recebendo por causa de Cristo. Isto é, recebendo a Cristo, recebendo ao Pai. Deus abençoe a você, em nome de Jesus. Amém.